para falarmos do Espírito Santo, para ministrar sobre aquele que está sobre todas as coisas, sobre aquele que fala em nós e faz em nós tudo aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando nós damos o lugar para isso. Mas antes de começar, eu quero mandar um beijo, um abraço para a Giovana e para a Luciene, que estão lá em casa. A Luciene está recuperando de alguma cirurgia, porque teve que fazer teve algum probleminha agora esses dias, então ela está lá recuperando. Um beijo, meu amor. Daqui a pouco eu estou aí com você. Daqui a pouquinho nós estamos lá juntos. Sem mais demoras, vamos lá em João capítulo 17, verso 21. O meu tema é por que ou para que você precisa do batismo com o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós ouvimos falar sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Para que você precisa disso? Para quê? Por quê? Qual que é a razão que você precisa de ter o batismo com o Espírito Santo? Porque quando João Batista veio, ele nos batizou nas águas. Nos batizou para o arrependimento. É o batismo de águas, é o batismo do arrependimento. Mas ele diz lá em Mateus que vinha outro depois dele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu não vou entrar nesse texto, porque esse texto tem uma outra conotação. Mas eu quero ler esse texto que está aí. João capítulo 17, 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim. Pois, Pai, e eu estou em ti, para que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Qual o propósito do batismo com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos, e muitas vezes nós ficamos aí meio perdidos, meio andando no vazio, para saber o porquê. Você ouve aqui o pastor falando, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, vamos batismo com o Espírito Santo, o culto é com o Espírito Santo, e você fica assim, gente, o que é isso? A gente sabe que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, há um mover muito grande na vida dela, há uma mudança, uma transformação muito grande na vida dela. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ali, muda, dá uma nova roupagem à pessoa. Ela tem uma nova maneira de ver a vida, uma nova maneira de ver a vida espiritual dela. O Espírito Santo traz isso. Aí qual que é um conceito que nós temos a respeito disso? É dar poder para que possamos testemunhar a respeito de Jesus Cristo. É dar poder para isso. Por quê? Porque quando eu até estava ouvindo hoje um pregador falando, ele falando assim, quando eu não era batizado, eu não tinha nem um pouco de interesse. Talvez você se identifique com essa situação. Ele falando assim, eu não tinha um pouco de interesse de pregar a palavra, para mim era difícil ler a Bíblia, para mim era difícil estar de joelho orando, ou orando de qualquer forma, ou em pé, para mim era muito difícil isso. Mas o dia que o Espírito Santo me visitou, o dia que o Espírito Santo entrou no meu coração, ele já está aqui, mas o dia que ele veio através desse fogo, tudo mudou. Ele falou assim, no texto ele fala assim, na pregação ele fala assim que ele passou a gostar de orar, ele passou a gostar de ler a Bíblia, ele passou a gostar de pregar, ele não perdia uma oportunidade de estar em um lugar e falar do amor de Jesus. O Espírito Santo ele faz isso conosco, ele muda essa maneira. Talvez hoje você tenha a dificuldade de ler 5 capítulos da Bíblia, talvez você tenha dificuldade de ler 20 capítulos da Bíblia, talvez você tenha dificuldade de estar ali 1 hora orando, 1h30 orando de joelhos, ou deitado, o que for, ou orando em pé, talvez você tenha essa dificuldade. Será que não é porque você ainda não entendeu que o Espírito Santo é que te dá o poder para isso? Será que você não entendeu que o Espírito Santo é quem pode fazer e te dar essa força, te dar esse poder para seguir em frente, para fazer aquilo que a palavra nos diz, de ser testemunhas de Cristo, de falar do que Ele fez, da maneira que Ele fez, de quem Ele é? É através do Espírito Santo, não é através de nós mesmos, não é através do nosso conhecimento, não é através daquilo que nós somos, não, é através do Espírito Santo, é Ele quem nos capacita a isso, e é uma das funções do Espírito Santo, é nos capacitar a falar, é nos capacitar a ser ousados, é nos capacitar a cada dia andar, independentemente do que o mundo diz, do que o mundo fala, Ele faz andar conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, da maneira que a palavra nos diz. Lá em João, no capítulo 14, verso 16 e 17, diz assim, eu peguei a deixa que o pastor Luiz falou esse dia, né? O capítulo 14 de João é um capítulo muito bom, então eu já peguei a deixa. Diz assim, ó, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro encorajador, que nunca os deixará.
E o Espírito da verdade é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês conhecem, pois ele habita em vocês, agora e depois estará em vocês. Irmãos, é uma clara palavra para nós de dizer, o mundo lá fora, eles não conhecem esse mover, eles não conhecem isso que você tem aqui de graça, eles não conhecem o que você tem aqui, a vontade, ele não conhece aquilo que você pode usufruir da parte de Deus, que é este Espírito Santo. O mundo não conhece isso. Você já ouviu falar? Muitas vezes fala assim, o crente é doido, o crente é meio pirado, ele está no velório e está rindo, o crente é meio fora da casinha. Por quê? Porque a nossa visão ela é diferente. A nossa visão de vida é diferente. Porque a nossa vida, como lá no primeiro texto que eu li, a nossa vida ela tem que estar pautada na vontade de Deus. Ela tem que estar pautada naquilo que o Espírito Santo nos diz a respeito de Deus, que o projeto maior é de Deus. O projeto não é o nosso e não é o do mundo, o projeto é de Deus. Eles têm o comando desse projeto na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Sem exceção. O Espírito Santo habita em nós e a partir do momento da nossa conversão, quando nós convertemos e nós aceitamos Jesus, nós recebemos este Espírito, ele passa a habitar em nós. E quando ele habita em nós, é um momento, eu disse ali que é um momento ímpar, é um momento único na sua vida, porque tudo muda, tudo transforma. Às vezes nós vemos uma situação assim, as coisas estavam andando tão bem, eu converti, foi tudo, está tudo difícil, está tudo complicado. Por quê? Porque o Espírito Santo, Deus, ele tira tudo aquilo que é força sua. Tudo aquilo que você construiu com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, com a sua própria capacidade. E passa a construir algo através da capacidade dele, colocado em você. Injetado em você, através desse Espírito. Ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos corrige, ele nos encoraja. João capítulo 14, verso 26 diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas, os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ele nos consola. Lá no 14, 16 disse: eu pedirei ao Pai, e ele dará outro encorajador, que não nos deixará. Ele é a garantia para nós, é o selo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade para o louvor da sua glória. Ele nos ensina e testifica a verdade que é Jesus Cristo. Ele produz em nós o fruto. Se você abrir lá em Gálatas 5, verso 22, você vai ver o fruto do Espírito Santo. Não são os frutos, é o fruto do Espírito Santo. É um fruto só, que tem várias facetas. E quando você recebe esse Espírito, que você deixa com que esse Espírito haja no seu coração, aquele fruto vai exercer. E olha o que diz o texto: mas o fruto do Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí ele termina o texto dizendo assim: não há lei contra estas coisas. Não há lei, não há nada que pode te impedir quando você deixa com que o Espírito Santo faça através da sua vida. Quando você deixa que o Espírito Santo haja através da sua vida, que deixe crescer, que deixe florescer, que deixe frutificar esse fruto do Espírito Santo sobre você. E quando nós deixamos isso, nós vivenciamos momentos ímpares na nossa vida. Nós vivenciamos momentos que talvez você nunca pode ter vivenciado até hoje. E hoje é um dia para que isso aconteça. Hoje é um dia para que você deixe o Espírito Santo agir no seu coração de uma maneira liberal, de uma maneira aberta, de uma maneira que você possa deixar verdadeiramente esse Espírito falar através da sua vida. Eu quero te pedir que você abaixe sua cabeça bem rapidinho. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 26, ele disse assim: e o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Deixa eu te dizer, você vai falar com o Espírito Santo agora. Você tem 45 segundos para falar com o Espírito Santo. Deixe com que ele fale através de você. Porque se você não sabe pedir, ele sabe. Se você não sabe falar, ele sabe. Se você não sabe qual a direção, ele sabe. Se você não sabe o que fazer, ele sabe. Ele sabe tudo. Todas as coisas, ele sabe.
Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor cada um que aqui está. Deus, eu sei que a Tua palavra, ela é fiel, ela é justa, é uma palavra, ó Deus querido, que traz a nós, ó Deus querido, a verdade, que traz a nós, ó Deus querido, a clareza, que traz a nós, ó Deus querido, a direção, que traz a nós, ó Deus querido, aquilo que o Senhor precisa em nós, um coração contrito e quebrantado, um coração, ó Deus, que esteja disposto a fazer, ó Deus, a maneira que o Senhor quer e o que o Senhor quer. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um seja, ó Deus querido, instrumentos do Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. É o Espírito Santo que nos capacita, né? Como disse o pastor Jorley, é o Espírito Santo que nos traz uma roupagem nova, né? A transformação que nós necessitamos somente é possível pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos estar partindo agora para o pastor Paulo, vai estar ministrando também falando mais um pouco sobre o Espírito Santo. E eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. No domingo, o pastor Luiz falou algo que eu acho que é muito sério. Ele disse que basta a gente começar a desejar o Espírito Santo, que Ele responde. Eu gostaria de ler um texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 47, que fala sobre o rio de Deus. E eu quero declarar que o rio de Deus está neste lugar. Quantos desejam mais de Deus na sua vida? Diga assim: eu quero mais. Muito mais de Deus essa noite. Que é uma visão que o profeta tem. Diz assim: depois me fez voltar à entrada do templo e vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta para fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam águas ao lado direito. Diga assim: corriam águas. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Ele me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão. Onde quer que o rio passar, haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Queridos, que fantástico isso. Aqui nós percebemos que quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, Deus vem sobre nossas vidas com ondas. Eu quero liberar sobre a sua vida essa noite. Deus vai vir com níveis diferentes na sua vida essa noite. Primeiro texto diz que a água vinha do altar de Deus. Existe um rio que flui do próprio Deus nas nossas vidas. Primeiro ponto que diz que primeiro fez o profeta passar e as águas batiam no tornozelo. Sabe o que isso significa? Águas batendo no tornozelo fala que Deus vai vir sobre a sua vida essa noite com uma unção de refrigério e descanso.
Era comum, nós vemos quando Jesus chegava em uma casa, as pessoas pegavam uma bacia de água e colocavam os pés dele ali dentro. Aqui está dizendo que Deus tem uma porção de refrigério para a sua alma nessa noite. A primeira, o nível de unção que Deus vai ministrar na sua vida essa noite é o nível do descanso. É o nível do refrigério. Eu não sei como você chegou essa noite, mas graças a Deus você deu lugar para o Senhor e chegou aqui. O segundo nível fala de águas nos joelhos. Água nos joelhos fala de firmeza. Lá em Isaías diz: firmai as vossas mãos fracas e os seus joelhos que ficam trêmulos. Deus está trazendo uma unção de fortalecimento essa noite sobre a sua vida, de firmeza. Você não vai mais balancear, você vai continuar firme no Senhor. Terceiro nível que esse texto fala é água nos lombos. Lá no livro de Efésios fala que nós devemos cingir os nossos lombos com o quê? Com a verdade. Deus vai trazer uma unção sobre a sua vida de santidade. A verdade de Deus está sobre você. E chegou o nível desta água vir sobre a sua vida e você ser totalmente separado para Ele. E aqui eu acho extraordinário, porque só conseguimos entrar no quarto nível se nós passarmos pelo nível da santidade. Qual que é o quarto nível que o texto diz? Eram águas profundas. Eram águas que não tinha como caminhar. Diga para o seu irmão: hoje Deus vai te levar a águas profundas. Sabe o que fala isso? Existe um texto que eu gosto muito, que ele diz, e durante muito tempo eu não entendi ele. Diz assim um texto: lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você o achará. Águas profundas fala de dependência, de perder o domínio. Deus quer te levar a águas profundas essa noite, para que você dependa exclusivamente dEle. Queridos, querer mais de Deus, mais do Espírito Santo de Deus, é mergulhar profundamente nesse Deus, que não tem como nós mensurarmos o seu tamanho. O texto diz que esse rio, onde ele chega, ele causa coisas diferentes. Oh, Senhor. O texto fala que esse rio saia para o oriente, ele caía no mar. Sabe que mar que é esse? Diga assim: Mar Morto. Deus quer te levar a águas profundas com esse rio, para ele trazer vida para você. Esse rio, ele traz vida. Quando Deus nos formou, Ele forma o homem, a Bíblia diz que Ele veio com o seu sopro de vida. Deus vai soprar na sua vida essa noite. Ele vai trazer vida. Onde estava morto, vai reviver. É isso que o texto fala, mas nós temos que desejar. Nós temos que querer ir no mais profundo de Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas hoje o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você e vai trazer vida. Ele vai trazer um novo fôlego sobre você. Feche seus olhos. Esse rio está aqui. Esse rio está aqui. Oh, Yeshua querido. O que nós somos sem Ti? Nada, Senhor. Oh, Deus. Presente ao Senhor aquilo que está morto. Não esteja aleatório a este momento. Diga para Deus: Senhor, eu quero experimentar águas profundas.
Água no tornozelo é bom. Água no joelho é bom. Nos lombos também, mas águas profundas não tem comparação, Senhor. Oh, Senhor, toque em cada vida aqui esta noite, Deus. Oh, Senhor Deus. Queridos, fale com Ele. Precisamos dizer nada, Deus. Só sentir sua doce presença. Oh, aleluia! Oh, Deus. Ouve o mais profundo da nossa alma. Jesus. Aleluia. Senhor, nós queremos mergulhar neste rio. Pai, nós queremos mergulhar. Queremos mergulhar nas profundas águas do Teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, sacia a nossa sede essa noite, Pai. Sacia-nos, Pai, mais e mais de Ti, Pai. Nós queremos mais e mais e mais a Tua presença, Senhor. Nós queremos mergulhar nessas águas, Pai. Nós não queremos só que chegue no tornozelo, Pai, nem nas unhas. Queremos mergulhar profundo, conhecer os Teus mistérios. Oh, lavachuricanta, lavalaias. Oh, Pai, sacia-nos, Pai, mais e mais e mais e mais e mais de Ti. Ora, lá vai, o Senhor só está confirmando essa palavra, Pastor Paulo. Ontem estava aqui no momento da intercessão, do louvor, e o ministério de louvor, a Márcia trouxe uma palavra. A Márcia falou assim, ela está aqui, não foi, Márcia? A Márcia trouxe essa palavra, que chegou o tempo de a gente mergulhar nas águas. Chegou o tempo de intimidade. Chegou o tempo da gente estar na presença de Deus. Amém? Queria chamar a Andréia para vir. Boa noite, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quando o pastor Paulo começou a ministrar, eu mostrei a palavra para a pastora Alessandra. E a mesma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração é a palavra no qual Ele ministrou nessa noite. A mesma palavra eu falei, quando Deus quer fazer algo, Ele faz. E ela olhou para mim e riu, e eu falei assim, Espírito Santo de Deus, o Senhor está no controle dessa reunião. É o Espírito Santo de Deus que está no controle desta reunião. Independentemente de uma forma que Ele revela a palavra para um, revela para outro, mas o mover do Espírito Santo nesse lugar é real. Eu não vou ler a palavra porque ele já leu toda a palavra sobre os níveis de água. Sobre os níveis que a água era, o anjo do Senhor pegou ali na mão daquele profeta e foi passeando com ele e foi medindo a água, e na medição da água, a água batia nos pés. E quando nós estamos, a ministração que Deus colocou no meu coração, quando nós estamos com a água nos nossos pés, também o Senhor Jesus revelou que nós estamos no controle da nossa situação. Quando nós andamos sobre um riacho, nós entramos nesse riacho e a água está no nosso pé, nós andamos para onde nós quisermos ir. Quando as
as águas estão nos nossos joelhos, nós também temos o controle, nós andamos. Nós andamos para onde nós quisermos, mesmo que esteja mais difícil, mais pesado. Mas mesmo assim eu ando para onde eu quiser dentro de uma água, no qual ela está no meu joelho. Quando a água bate na minha cintura, fica um pouco mais difícil de caminhar. Mas mesmo assim eu ando ainda naquela água, ainda eu estou no controle da situação. E quando eu mergulho, quando a água me encobre, acabou o controle da situação. Quando a água está nesse nível, Jesus, Ele toma o controle da situação da minha vida. E qual o nível dessa água, qual o nível da presença do Espírito Santo nessa noite está sobre a sua vida? Qual o nível que está? Está nos tornozelos? Você tem tido o controle da situação? Você tem tido, pegado nas mãos o controle da situação que Jesus quer pegar e trabalhar? Ela está nos seus joelhos, você tem sido parcial, você não tem sido total. Ela está na sua cintura. Quando a água está na cintura, nós desobedecemos porque nós já entendemos o processo, nós já entendemos o chamado, mas nós mesmo assim queremos caminhar na nossa direção e de acordo com as nossas forças. Mas quando a água, ela nos cobre, quando a água vem e nos cobre, a água transforma nossas vidas. E aonde o riacho passa, do lado dele, onde passa ali o manancial, aquele rio vai nascendo e ele vai passando, e aonde ele passa, do lado, tem vida. Então se o Espírito Santo, ele está em você, ele está dentro de você, aonde ele passar vai ser transformado na sua vida. Sabe o que quer dizer isso? Que se você estiver cheio do Espírito Santo, todos que estão cercados a você terão vida. Todos que estão cercados em você terão vida, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tomar conta. Você não vai deixar a água passar para um lado e para o outro, e você ter o controle, porque ainda está batendo no joelho, na cintura, no tornozelo, mas você vai estar coberta por esse poder que é o Espírito Santo. E Deus pergunta para mim e para você nessa noite: quanto Ele tem de você? Quanto Ele tem de você nesta noite? Quanto que o Espírito Santo tem de mim é quanto a minha busca é intensa a Ele. Quando nós temos buscado esse Espírito Santo, Ele está no mover aqui nessa noite. Sabe o que Ele quer? Que você se aprofunde nele, que você mergulhe nele nesta noite, que você venha mergulhar com todo o seu ser. Quando a água encobria, na história, quando nós olhamos que a água encobria, sabe o que acontecia? Ele não tinha mais controle de nada. O controle não estava nas mãos dele. Quando nós estamos mergulhados no Espírito Santo de Deus, é um nível difícil de chegar, porque nós temos que passar por processos. Nossa natureza não quer deixar Deus trabalhar, nossa natureza quer resolver, nós somos assim. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta, Ele resolve tudo, Ele toma conta daquela situação. E acabou a Andréia, ou a pastora Luciene, ou a Darly, acabou o mover delas, o meu mover e o seu acabou, mas começa o mover do Senhor. É o mover do Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida. O movimento é a força das minhas mãos, das minhas pernas, do meu caminhar. Não pode ultrapassar o mover do Espírito Santo de Deus, porque Ele tem o melhor lugar para a minha vida. Ele tem o melhor lugar para a sua vida. Ele quer trabalhar na minha vida de uma forma profunda e na sua vida, mas é necessário deixar Ele fluir. E nessa noite Ele chama a mim e a ti. E Ele diz nessa noite, te chama pelo seu nome e diz: deixa eu inundar a sua vida. Deixa eu inundar a sua vida, se mergulhe em mim nesta noite. Deixa eu te lavar, deixa eu te cobrir com essas águas profundas, com a minha presença. Deixa eu te cobrir nesta noite. Deixa eu fluir na sua vida nesta noite, porque aonde você passar, se o Senhor Jesus estiver na sua vida, você vai descer ali naquele rio, mergulhado na presença do Espírito Santo, e o ribeiro vai ter vida, porque a palavra fala que aonde o rio passava tinha vida. E aonde você passar, se o Espírito Santo tiver inundado a sua vida, terá vida.
Se é alguém que você tem buscado por Ele, essa pessoa viverá segundo a unção que o Espírito Santo tem para ela. Eu não sei se você busca somente para você ou se você busca por alguém, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, aonde você passar, irá transformar, porque você estará sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Dependentes dele. Eu não consigo chegar em lugar nenhum sem ele. Tudo é ele, é para ele. Ele quer nos conduzir, é dele. Não adianta nós lutarmos com as nossas forças, é dele, é para ele. Então não lute contra a presença, contra o poder, contra aquilo que ele quer, mas deixa ele te levar e te conduzir, porque por onde esse rio passar, tudo irá transformar. Por onde esse rio passar na sua vida, tudo irá transformar. Tudo será transformado. Aonde é que você tem lutado? Qual a área da sua vida que você tem caminhado com as suas forças? Deixa o rio passar, porque tudo irá transformar. E a pergunta que ele nos faz: qual é a medida dele na minha vida e na sua nessa noite? Qual é o nível que ele está, assim como o pastor pregou? Qual é o nível que ele está na minha vida e na sua nessa noite? Essa pergunta nós temos que nos fazer. Se faz essa pergunta e diz: qual é o nível que Deus está? Ele está nos tornozelos? Você tem caminhado segundo a sua vontade? Ele está nos joelhos? Cada um sabe de si. Ele está na cintura? Quando falou cintura, pensa. É o lugar da desobediência. É o lugar que você entendeu tudo, mas você não quer ceder. Você quer ser forte e lutar. Quando ele está na cintura, você caminha com dificuldade. Quando você está no rio, você está na cintura, é difícil caminhar, mas você quer caminhar. E você consegue, com dificuldade, talvez com esforço, mas você consegue. Esse lugar não é seu e nem meu. Esse lugar não é nosso, mas o nosso lugar é quando o rio nos encobre. Nós não temos o poder de nadar sobre esse rio, e ele nos leva para onde ele quiser ir. O Espírito Santo nessa noite vai te levar e me levar para onde ele quiser, porque hoje eu e você entramos aqui com a decisão de sermos transformados. Nós entramos aqui nessa noite com a decisão de querer que ele mova na nossa vida. Não tem sentido nós estarmos aqui sem ter esse querer dentro de nós. Então, se até hoje eu pratiquei algo que o Espírito Santo não se agrada, nesta noite eu quero dizer: Espírito Santo, toma conta do meu ser. Me leva para onde o Senhor quiser ir. Que o Espírito Santo te leve para onde Ele quiser te conduzir. Porque a vontade não é sua, a obra não é sua, a obra é dele, o mover é dele, o trabalhar é dele. As nossas forças não valem nada, mas o que vale é o que Ele quer e o que Ele fará na minha vida e na sua. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agir sobre as nossas vidas, nos capacite a entender que é o Senhor que é o dono, que as nossas forças venham ser aniquiladas, nos desarma, Senhor, nessa noite, e que o Senhor venha nos armar da Tua presença, do Teu rio, porque aonde o Senhor passar, tudo irá ser transformado, e que o Senhor venha transformar nessa noite aonde precisa ser transformado, porque esse rio vai nos inundar nesta noite, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Essa noite é noite de transformação, amém. O Senhor quer te levar a um nível diferente, o nível onde você cumpre o seu chamado, onde você cumpre o teu propósito, onde o seu desígnio é estabelecido por Deus, e você sai dessa mordidão, você sai desse estado letárgico, você sai desse lugar onde muitas vezes você está parado, onde você não se movimenta, onde você tem um controle, onde você fica estagnado no seu passado, onde os seus pensamentos são contraditórios aos pensamentos de Deus, onde as suas motivações são diferentes das motivações de Deus. Por isso o Espírito Santo de Deus tem essa função na minha e na sua vida. Preste bem atenção, se coloque de pé, por favor. Nós precisamos entender, irmãos,
que enquanto nós estivermos na terra, nós precisamos usar esse poder. Nós precisamos se envolver com esse poder. Nós precisamos se envolver com essa unção. Porque senão você não vai aguentar a pressão das coisas nesse mundo. Você não vai aguentar as falácias. Você não vai aguentar as notícias. Você não vai aguentar as ameaças. Você vai ficar com medo. Somente pelo Espírito Santo que nós vamos discernir as coisas espirituais. E muitas vezes nós dissemos, mas eu já aceitei Jesus, eu vou em todos os cultos, eu não falto nenhum culto, amém, glória a Deus. Mas Deus quer te dar mais, Deus quer tirar você das águas nas suas canelas, na sua cintura. Ele quer que você perca totalmente o controle da sua vida, para que Ele seja o verdadeiro centro. Em uma palavra à igreja de Corinto, sobre esse assunto, o apóstolo Paulo, ele não hesita em dizer que a pregação dele nunca foi e nunca seria constituída a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, por sabedoria humana, por conhecimento humano, porque antes de Jesus ele agia assim, ele vivia assim, ele pensava assim, ele praticava assim. Agora a maneira dele pensar mudou. Se você for ver no Antigo Testamento, é uma das pessoas que mais falam sobre o Espírito Santo. Então ele está ensinando a igreja de Corinto, ele diz, ele se expressa sobre o caráter da sua pregação. Eu pergunto, qual que é o caráter da sua pregação? Qual que é o caráter da pregação, do estilo de vida seu? Da maneira de você pensar, qual que é esse caráter? Qual que é o meu caráter? E ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo entre este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, em si em poder. A minha fé e a sua fé não pode ser baseada naquilo que as pessoas falam, naquilo que você imagina conhecer e saber. Paulo está nos ensinando, tem que ser conhecida e revelada pelo poder de Deus. É pelo poder. Você não consegue vencer as suas crises, os demônios, os problemas existenciais na sua vida, simplesmente pegando a Bíblia e colocando na cara do diabo. Não, ele vai testar para saber se tem poder em você. Ele vai te levar a um lugar para saber se tem unção, para ver se tem presença de Deus na sua vida. Se você é um legítimo filho de Deus. E ele diz, o verdadeiro ensino da sabedoria, do ensino do Espírito Santo, ele diz: entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, ao qual preordenou Deus da eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se o tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Escuta, há uma profundeza de Deus aqui nessa noite, que ela está aqui para ser revelada a você e a mim, pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele pode revelar as profundezas de Deus, porque Ele vem com esse propósito, Ele vem com essa missão, revelar a mim e a você. Escuta, esse ministério, essa igreja, essa obra, é fruto da revelação do Espírito Santo de Deus.
Tem coisa no seu ministério, tem coisa na sua vida, nos seus negócios, que serão revelados pelo Espírito Santo de Deus. Não será com o seu conhecimento, não será com a sabedoria sua humana, não é com o que você aprendeu na universidade. É aquilo que será revelado pelo Espírito Santo de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Ainda também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ninguém vai conhecer nada de Deus de uma maneira natural, somente pelo seu Espírito. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Tem coisa que Deus já deu. Fala para o seu irmão, tem coisa que Deus já deu para você, meu irmão. Foi de graça. Fala para ele, foi de graça. Você sabia que você pode ter um dom poderoso e você ainda não está usando ele? E já foi liberado sobre a sua vida de graça. De graça, irmão. É por isso que nós temos que buscar esse batismo, esse renovo do Espírito Santo. Porque é algo poderoso na sua vida e na minha vida. E o diabo não quer que isso seja revelado a nós. Porque quando isso for revelado a você e a mim, isso será um estrago no inferno. Porque vai vir de Deus para a minha vida e para a sua vida. E ele diz, disso também falamos, não em palavras ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Todas as vezes que você for com sabedoria humana, o diabo vai dizer, isso aí que você sabe, é isso aí que você aprendeu? Não, isso aí não serve. Eu quero saber o que vem de Deus para a sua vida. O que vem de Deus eu conheço, eu sei, eu me submeto, eu obedeço. Lá em Atos capítulo 19, você vai ver Paulo repreendendo, Paulo fazendo coisa extraordinária. Alguns filhos de Cefas foi repreender o demônio, dizendo, olha, no nome do Deus que Paulo prega. Ele disse assim, vem cá, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus. E vocês, quem são? Você só está usando o nome? Mas você não conhece? Você não se relaciona? Não serve. Eu só temo aqueles que têm uma relação. Aqueles que conhecem, aqueles que são filhos, esses aí eu me submeto, porque o poder foi dado a eles. O poder foi dado a eles. E ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas só discernem espiritualmente. Tem coisas, meu irmão, que você já deveria ter discernido. Tem coisas que nós já deveríamos ter discernido. Mas por que nós ainda não discernimos? Porque nós não estamos envolvidos com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos envolver. Tem situações às vezes na sua empresa, tem situações na sua família, que poderia ser resolvido se você estivesse em envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Porque Ele tem interesse nas suas coisas, Ele tem interesse na sua família, Ele tem interesse nos seus negócios.